O ano era 1974. No Brasil, tomava posse o presidente Ernesto Geisel, com a promessa de começar um processo de abertura política e de liberalização do regime militar. O Brasil ganhou inabalável confiança em si mesmo. Houve uma intensificação das relações internacionais com várias nações. No dia 15 de agosto daquele ano, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China e começou a desenvolver relações comerciais com o país asiático. Veja, a China sempre foi um país muito importante para a comunidade internacional. Sua população representa hoje, mas também nos anos 70, em torno de 20% da população mundial. Ocorre que em 1949, ainda no desdobramento dos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, a China faz uma revolução e como consequência disso, ela deixa de ser reconhecida por boa parte da comunidade internacional, com diversos efeitos para a própria China e para o mundo. Felipe é fundador da Inovásia, uma consultoria especializada em missões para a Ásia. Ele também criou a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a ABRIA. 50 anos se passaram e o país se transformou no maior parceiro comercial do Brasil. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, em 2023, a China foi a primeira nação a comprar mais de 100 bilhões de dólares em produtos brasileiros em um ano. Foi responsável por 30,7% das exportações do Brasil e representou 52% de um superávit recorde da balança comercial. Há um salto nas relações entre Brasil e China a partir dos anos 90. Você tinha algumas nações ali do Sudeste da Ásia que vendiam produtos industrializados, mas de baixa complexidade industrial. Indústria têxtil, brinquedos, eletrônicos mais simplificados. Porque a China, já nos anos 2000, era efetivamente uma potência, o maior exportador mundial, já apontava como um país que teria a maior produção industrial do mundo, precisa buscar novos mercados e aí encontra no Brasil um desses destinos estratégicos para dar vazão aos seus produtos agora já mais sofisticados, de eletrônicos, indústria automotiva e outras cadeias produtivas. Mas, ao mesmo tempo em que a China se posiciona como uma grande potência industrial, ela vai precisar enormemente de energia e de commodities, de matéria-prima, de minérios para alimentar a sua indústria. Além de importar commodities brasileiros como soja, minério de ferro, petróleo e carnes, o país asiático tem investido nos últimos anos em setores da economia brasileira como infraestrutura, energia, mineração, agricultura e tecnologia. Uma relação que já trouxe muito progresso ao Brasil e que é feita de forma respeitosa com o que há de mais valioso, os recursos naturais. Assim foi com a cooperação para a construção da primeira linha de transmissão de ultra alta tensão Belo Monte do Brasil. Em julho de 2014, a então líder do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente chinês Xi Jinping assinaram um acordo que criou a Rodovia da Eletricidade. A linha de transmissão percorre mais de 2.000 quilômetros. É uma rede com alta capacidade e baixa perda de energia hidrelétrica limpa. São 22 milhões de brasileiros beneficiados, o equivalente a mais de 10% da população total. A State Grid Brasil Holding é uma das companhias responsáveis pela construção e administração de concessionárias que operam na linha. A holding já investiu 30 bilhões de reais no país desde 2010. Hoje são 900 postos de trabalho, mas ao longo de 14 anos, diferentes projetos já deram oportunidades a milhares de trabalhadores. E para cada ação de construção das torres de energia, foi feita uma compensação ecológica. Para fazer essa construção dessas linhas de transmissão, que são aquelas torres grandes que você encontra nas rodovias, é necessário fazer a retirada de algumas árvores.
a gente retira algumas árvores que possam causar algum dano ao empreendimento. Seja pela distância cabo-copa, onde a árvore está ficando muito próximo do cabo condutor e por alguma questão pode ocasionar incêndios florestais e ocasionar desligamento da linha, ou até mesmo a árvore cair sobre a estrutura da torre. Então, para compensar essa retirada desses indivíduos, né, dessas árvores, a gente precisa compensar. Então, a gente faz o plantio dessas árvores, faz a manutenção por um período aí de 3 a 5 anos, dependendo de como essas áreas estão se desenvolvendo. E depois, a gente, quando essas áreas já estão bem desenvolvidas, a gente entende que elas vão conseguir sobreviver naturalmente, sem a necessidade da intervenção humana. Uma dessas áreas fica em Goiânia, no estado de Goiás, no Parque Estadual do João Leite. Nossa equipe foi conhecer o projeto de perto. Aqui a reposição florestal foi feita em uma área de 170 hectares. Nessa região que a gente está observando aqui agora, a State Grid ela tem essas duas glebas aqui que estão sendo recuperadas nesse momento, né? Isso é uma parte das áreas que eles têm que estão desenvolvendo essas ações de reflorestamento aqui no parque. Como isso já começou há algum tempo, inclusive algumas das áreas que eles iniciaram esse trabalho já estão em condições de seguirem sem intervenção humana. Marcelo é coordenador do Parque Estadual e explica como era a área antes da ação de reflorestamento. Nós estamos aqui em uma área de pouco mais de 5.000 hectares, basicamente ocupada por esse tipo de vegetação, floresta, né? Que no passado, como parte dessa área era uma área de exploração agropecuária, tem ainda a guarda desse período anterior algumas áreas degradadas. A gente está transformando essas antigas pastagens em, novamente, áreas de floresta, áreas de cerrado. O parque hoje é visitado por centenas de pessoas por dia, um local de passeio e de contemplação da natureza. Essas pessoas vêm para cá para pedalar, para correr, para caminhar, para contemplar a natureza, para observar aves, enfim. Ter algum tipo de contato com a natureza. Um espaço cheio de vida. O parque ele tem mais ou menos umas 500 espécies de árvores diferentes, então que vão desde espécies de menor porte até árvores aí que conseguem chegar lá a mais de 30 metros de altura e vivendo algumas centenas de anos. Então a gente tem aí uma série de animais, seja os pequenos, né, os roedores ou aqueles que vivem escondidos na terra, até os grandes animais, né, como as capivaras, o lobo-guará, enfim, a sussuarana, né, ou onça parda. Esses animais todos vivem aqui, encontram abrigo e alimento aqui dentro do parque. O Marcelo trabalhou no plantio das árvores e se orgulha do trabalho que fez. Aqui a gente vem com um projeto desde 2020, junto com o pessoal. E as mudas que a gente planta aqui são diversas, tem mais de 30 espécies. Mais originária do nosso cerrado mesmo, né? Como tem aqui jacaré, baru, temos várias espécies. Se nós for contar hoje, nós fica aqui um bom tempo. E o plantio, como começou aqui, era a área de pecuária, pasto, que isso aqui antes de ser feito a reserva,